Se você quiser crescer, você deverá abandonar os teus pais. Toda luta para um desenvolvimento pessoal envolve o abandono de seus pais. E muita gente não está preparado para essa conversa. Então, se você tem dificuldade em abandonar os teus pais ou abandonar determinadas ideias que simbolicamente representam os pais, você deverá ler com muita atenção o capítulo 6 do livro Demian, do Hermann Hesse, cujo título é A Luta de Jacó. Esse daqui é o nosso clube do livro Dias Melhores, em que estamos trabalhando as ideias do livro Demian, do Hermann Hesse. Então, no capítulo 6, A Luta de Jacó, Sinclair, o nosso personagem principal, conhece Pistorius, que é um personagem que toca um órgão numa igreja, mas ele se torna muito mais uma figura de um guia, de um novo guia na sua vida. Então, nós já estamos acompanhando a leitura aqui, já estamos na altura da metade do livro. A gente percebe que Demian, cujo o título do livro recebe o seu nome, é um guia na vida do Emile Sinclair. E aqui, então, no capítulo 6, nós encontramos um novo guia na figura do Pistorius. E aqui a gente tem uma figura mais religiosa e mais filosófica. Pistorius é um homem formado, apesar de estar perdido em suas ideias, ele consegue conversar com Sinclair e trocar muitas ideias filosóficas, teológicas, inclusive inserir ali algum tipo de conhecimento esotéricos, né, e temas simbólicos, como, por exemplo, o conceito do deus Abraxas, né, o Abraxas, que Pistorius apresenta ali com um toque meio que gnóstico. Então, esse relacionamento é fundamental para Sinclair perceber que o seu caminho espiritual é feito de muitas influências, cada uma contribuindo para a sua autoexploração e descoberta. Então, muitas vezes, no nosso próprio caminho de autodesenvolvimento, a gente fica cego para algumas ideias que a gente vai construindo e a gente nunca as questiona. A gente nunca duvida de certas crenças, a gente nunca duvida de certos conhecimentos que a maioria das vezes vão depositando em nós. Então, o caminho de autoconhecimento, o caminho de descoberta, é um caminho em que você precisará necessariamente explorar outras influências, para a partir dessas outras influências você conseguir consolidar uma síntese daquilo que você realmente acredita. Então, Pistorius também vai encorajar o Emile Sinclair na exploração ali de seus sonhos, a interpretar os seus próprios sonhos. E aqui a gente tem claramente uma influência de uma psicologia freudiana e junguiana que é muito clara aí nos escritos do Hermann Hesse, e aqui no livro do Demian não é esquecido também, pelo contrário, é nos apresentado. Então, o Pistorius incentiva Sinclair a olhar para o seu inconsciente e tentar entender as mensagens que esse inconsciente acaba lhe enviando. E esse estímulo ao autoconhecimento deste modo apresentado no capítulo 6 reflete muito o conceito de individuação, ali também recebido de uma influência de uma psicologia junguiana, onde o autoconhecimento, o autodescobrimento é alcançado pela exploração do inconsciente. E é uma ideia verdadeira, é um princípio psicológico verdadeiro. A gente consegue conhecer melhor como a gente funciona, explorando muitas vezes conteúdos que a gente tenta guardar, que a gente tenta deixar de ladinho. Então, aos poucos, Sinclair compreende que a busca pela autenticidade exige que ele se distancie até mesmo daqueles que foram os seus guias. Então, como eu falei no começo do vídeo, a gente, para crescer e para amadurecer, a gente vai precisar se distanciar dos nossos pais, de pessoas que têm a função de nos guiar. Esse distanciamento, ele pode ser um distanciamento muito em busca de uma síntese e muito em busca de uma afirmação, de uma reafirmação das ideias que foram passadas. Tente não ser gado, que acredita em tudo aquilo que te falam,
porque eu estou cansado aqui no consultório, por exemplo, de atender pessoas que receberam ideias dos seus pais, ou de pessoas, ou de guias, ou de diretores espirituais, de mentores, de coaches, que foram ideias erradas. E essas pessoas nunca pararam para se questionar acerca dessas ideias. Então, a autenticidade exige esse distanciamento, ainda que a posteriori haja novamente uma reaproximação, mas é preciso, é necessário haver esse distanciamento para confirmar uma determinada ideia, para confirmar um determinado conhecimento, para reafirmar um determinado conceito. Esse passo é muito doloroso, existem muitas pessoas que sofrem ao tentar gerar esse distanciamento, acham que estão traindo aquilo que é sagrado, os seus pais, por exemplo, ou uma verdade que já segue há algum tempo, mas esse distanciamento a priorístico é fundamental nessa busca e nessa luta pela autonomia e pela descoberta da sua identidade. Literariamente, esse capítulo 6 ilustra a complexidade desse caminho individualista, em que as figuras de guia são fundamentais, mas precisam ser superadas. Se você está muito confuso no teu processo aí de desenvolvimento, de autoconhecimento, eu te incentivo a ler com bastante atenção o capítulo 6, A Luta de Jacó, do nosso livrinho aqui, Demian. Então, Pistorius, ele coloca ali a sua influência filosófica sobre Sinclair, né? Então, o Pistorius, ele, como eu falei, ele toca, né? Ele é um organicista, né? Mas é meio frustrado porque ele parece estar perdido em suas ideias. Ele conhece muita coisa, mas parece estar perdido em suas ideias. Tanto que eles têm uma leve discussão ali no finalzinho ali do capítulo, eles rompem a relação justamente por conta disso. E o Pistorius é interessante porque o Pistorius ele provoca o Sinclair, ele introduz o Sinclair nesse universo meio que esotérico, né? Como eu havia falado ali, a partir do conceito de abraxas, né? Que vai inserir ali essa questão da luz e sombra, como nós já falamos em outros vídeos e em outros capítulos aqui do próprio Clube do Livro, e também no universo da gnose, né? Então a gente tem ali uma característica do gnosticismo, e aqui eu abro um parênteses porque o gnosticismo foi um conjunto de ensinamentos espirituais que surgiu ali nos primeiros séculos, século 2 e 3 depois de Cristo, e teve várias influências de tradições religiosas e filosóficas. A ideia central do gnosticismo é que o mundo material em que vivemos é uma espécie de prisão. E esse mundo material ele foi criado por um ser divino, só que inferior, por um Deus inferior, muitas vezes chamado de o Demiurgo. Então, os gnósticos acreditam que a matéria é algo a ser transcendido ou superado para poder alcançar o verdadeiro conhecimento e liberdade espiritual. Então, aqui a gente tem meio que uma característica dualista, né? Então, o gnosticismo ele vai rejeitar esse mundo material, ele vai perceber o mundo material como algo mal, como algo negativo. Muitas vezes talvez você possa pensar isso, muitas vezes talvez você seja até cristão e acha que o mundo material é um mundo mal, né? Mas se o mundo material é um mundo mal, quem foi que criou esse mundo material? Não foi Deus que criou o mundo material? Então essa percepção má do mundo material é uma percepção que contrapõe, por exemplo, uma filosofia clássica aristotélico-tomista, que vê o mundo material como uma essência do ato puro, como uma essência de Deus. Existe no mundo material algo que aponta para a perfeição, algo que aponta para a bondade de Deus. E no gnosticismo também nós temos esse Deus criador do mundo físico, o Demiurgo, como eu falei,
visto como um ser imperfeito e muitas vezes até maligno, né? É um Deus distante, transcendente, associado muitas vezes a uma esfera espiritual pura, completamente dissociada, completamente separada do mundo físico e acessível apenas através de uma busca interior, através da gnose, através do conhecimento. Então a gente percebe que esse tipo de ideia ele pode guiar as nossas vidas, né? Ele pode influenciar como a gente de fato percebe a vida. A gente pode perceber isso. Então, se você tem uma tendência religiosa, espiritual muito forte, então você pode ter esse tipo de pensamento gnóstico, de achar que o mundo material é mau, é horrível e que você vai se livrar desse negócio aqui quando chegar no mundo espiritual. E isso, né, é um tipo de pensamento que você pode prestar muito bem atenção e é mais ou menos esse tipo de pensamento que está ali exposto no capítulo 6 do nosso livro, do livro que estamos trabalhando. Então, a gente tem o gnosticismo, a gente tem também ali uma influência da psicologia junguiana, e é interessante que no que diz respeito à psicologia junguiana, a gente tem mais elementos que possam nos ajudar de fato nesse processo de autoconhecimento. Então, o Pistorius ele ensina o Emile Ciclé a acessar o seu inconsciente, por exemplo, sugerindo que ele interprete os seus próprios sonhos como um caminho de compreender as suas inclinações e desejos reprimidos. Eu separei aqui algumas falas que ilustram esse tipo de ideia. Diz assim, em uma delas, abre aspas, não devemos temer nem julgar ilícito nada que nossa alma deseja em nós mesmos. Fecha aspas. Outra frase diz o seguinte, podemos tratar com amor e tolerância os nossos instintos. Então, muitas vezes o que acontece é que dentro desse processo de individuação, dentro desse conceito de luz e sombra muito junguiano, né, inclusive com uma influência de uma filosofia oriental, luz e sombra, caos e ordem, masculino e feminino. Então, dentro disso, muitas vezes nós temos uma tendência a rejeitar aquilo que a nossa alma deseja. Muitas vezes nós temos a tendência a rejeitar muitos dos nossos instintos, impulsos e desejos. E a maneira que muitas vezes nós temos de lidar com isso é abafar, é reprimir, é tentar jogar para debaixo do tapete. E talvez esse não seja o caminho mais adequado para você lidar com impulsos e desejos e instintos que a priori você julga equivocado, você julga como um pecado, você julga como se fosse um erro. O melhor caminho, a melhor maneira de você lidar com esses impulsos, desejos e instintos é ordená-los a partir da ordem da razão e não reprimi-los com medo de que aquilo por si só seja algo mal. Então, no capítulo 6, essa provocação é muito valiosa. É algo que você pode ir prestando atenção. Muitas vezes você pode ter um tipo de pensamento que é o seguinte: alguém fez raiva a você e você tem vontade de matar essa pessoa. E você diz, não, eu não posso ter esse tipo de pensamento é mau. Em vez de você ordenar esse pensamento com a sua razão. Por exemplo, estou sentindo raiva dessa pessoa e a raiva ela tem um significado. Qual é o significado dessa raiva? Estou com raiva dessa pessoa porque essa pessoa cometeu uma injustiça comigo. Ora, o que é pior? Ou quem é pior? É aquele que comete injustiça ou aquele que sofre a injustiça? E aí você começa a dialogar então com a situação, você começa a ordenar aquele impulso, aquele desejo que surgiu na tua alma, que foi de matar aquela pessoa que cometeu uma injustiça contra você. Em vez de você falar simplesmente, não posso pensar nisso, você começa a ordenar, você começa a tratar com amor e tolerância esse instinto de querer
assassinar aquela pessoa que cometeu o mal, né, contra você. E esse, sem dúvida nenhuma, é um caminho muito mais sábio, muito mais racional de lidar com desejos, de lidar com impulsos e instintos que vão aparecer naturalmente na tua alma. Uma outra frase que é muito interessante, também tem uma influência da psicologia junguiana muito forte aqui no capítulo 6, diz o seguinte: quando odiamos um homem, odiamos nele algo que trazemos em nós mesmos. Ou seja, quando eu odeio um preguiçoso, isso pode sinalizar que eu mesmo sou preguiçoso e estou projetando a minha sombra nele. Quando eu odeio uma pessoa que é ladra, isso pode sinalizar o meu próprio desejo, o meu próprio impulso, um próprio instinto que eu tenho, uma vontade que eu tenho de roubar alguma coisa para mim. Então, muitas vezes, aquilo que me incomoda no outro diz de algo que eu trago em mim mesmo. Então, isso daqui é um exercício espiritual importante, é um exercício emocional importante, você perceber o que eu odeio em uma outra pessoa, em um terceiro, e que pode dizer de mim mesmo. Então, quando você odiar algo em alguém, repare se isso que você odeia no outro não diz de você mesmo. E a frase também continua dizendo assim: também o que não está em nós mesmos nos deixa indiferentes. Então, aquilo que eu não tenho em mim me deixa indiferente em relação ao outro. Então, no capítulo 6, a gente aprende com diferentes influências nesse processo de autoconhecimento. E isso é muito importante. Eu, por exemplo, sou cristão, tenho uma cosmovisão cristã, e muitas pessoas podem ter um tipo de preconceito com o cristianismo, tudo bem, ok. Mas algo que eu fiz foi fazer uma graduação em psicologia, que muitas vezes é vista como uma contraposição, como uma oposição à própria fé, ao próprio cristianismo. Eu faço atualmente uma graduação em filosofia, então muita gente enxerga isso também como algo que vai contrapor o cristianismo. E eu entendo que todo esse conhecimento adquirido é um conhecimento que fortalece a minha fé, que fortalece a minha própria visão de mundo, porque eu vou pegando a minha fé e eu vou contrapondo, eu vou fazendo um diálogo socrático com todos esses conhecimentos, e em cima disso eu vou fazendo uma síntese. Eu posso ir reafirmando a minha fé como tem sido até então. Então não tenha medo de confrontar as tuas ideias. Pelo contrário, aqui no consultório eu tenho experiências de pessoas que adoecem justamente pelo fato delas não confrontarem os seus pensamentos automáticos, que são ideias, que são crenças nucleares, centrais, disfuncionais, a maioria das vezes, que as levam a um adoecimento. Então, o questionamento, a tentativa de pegar uma tese, pegar uma antítese, fazer uma síntese, ter essa dialética socrática é fundamental para uma sabedoria, é fundamental para uma saúde emocional e é fundamental para a felicidade. Então, o verdadeiro conhecimento exige essa liberdade de você explorar novas ideias e conceitos. Se você não tem essa liberdade, se você se sente preso no que diz respeito à exploração de novas ideias e conceitos, é bem provável que essas ideias e conceitos que você tem sejam frágeis. Não elas mesmas, mas a tua confiança nelas. Por isso, crie um caminho sólido de autoconhecimento, de descoberta, de confrontação de ideias, porque esse de verdade é um caminho de amadurecimento. Emile Sinclair, nosso personagem no livro Demian, passa por esse processo de autoconhecimento, de confrontação de ideias, e ele vai percebendo que ele vai precisar abandonar algumas ideias, reafirmar
outras ideias nesse seu processo de amadurecimento. Então, muitas vezes, a gente vai precisar superar os nossos próprios mentores para avançar. Muitas vezes nós vamos precisar abandonar de verdade algumas pessoas que fazem parte da nossa vida em um determinado período de vida, mas que atualmente, de repente, já não fazem mais tanto sentido assim. De repente você já vai percebendo que aquela ideia que fulano traz, que fulano me influenciou, já de verdade não é uma ideia verdadeira. E aí você começa a superar muitos mentores, né? Você começa a superar muitas referências que são verdades absolutas, mas que podem ser muitas vezes verdades limitantes. E é isso que a gente aprende aqui no capítulo 6 do livro Demian, que é um capítulo muito rico, né? Um capítulo muito profundo, um capítulo com muitas provocações. E aqui mais uma citação do capítulo diz o seguinte: todo homem tem que dar aquele passo que o desliga de seus pais e de seus mestres e sentir um pouco a aspereza da solidão, embora a maioria não possa suportar por muito tempo e volte para a submissão. Então aqui ele está falando desse processo de autoconhecimento, desse processo de autoexploração, e que sem dúvida nenhuma é um caminho de solidão, como eu falei no nosso vídeo anterior, no capítulo 5, a ave sai do ovo. Então clica aqui no card, assista a nossa playlist do livro Demian, e uma ação prática que talvez você possa fazer aí seja anotar e refletir sobre os seus sonhos durante uma semana. Então perceba, o que você tem sonhado? Você dorme e o que você sonha? Você sonha com muita tribulação, com muita perda, muito medo? Quais são os sentimentos, quais são as situações que aparecem no teu sonho durante uma semana? Então faça isso até a nossa próxima sexta, até o nosso próximo vídeo aqui do Clube do Livro, e tente interpretar o sonho. Tenta ver se está revelando algum sentimento, algum desejo que você conscientemente ainda não percebeu. Faça essa atividade, clique aqui no card, assista também aos nossos outros vídeos dessa saga e desse livro maravilhoso que é Demian, do Hermann Hesse. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, toque o sininho, compartilha, manda esse vídeo para alguém que precisa. Beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.